Quando ele disse que não a amava mais. Não foi a frase que doeu. Foi o jeito. Frio. Rápido. Quase aliviado. Como se estivesse finalmente se livrando de algo que já vinha incomodando há tempo demais. Ela estava de pé, ao lado da mesa de café. A toalha branca ainda tinha o cheiro leve de sabão. Tudo arrumado como sempre, simples, mas impecável. 2 xícaras. 2 pratos. 2 lugares. Só que, naquela manhã, pela primeira vez em mais de 30 anos, eles já não eram mais 2. Eu não te amo mais. Ele disse isso sem olhar para ela. Os olhos estavam grudados na tela do celular. O polegar subindo e descendo, distraído, como se estivesse lendo qualquer coisa irrelevante. Mas não estava. Ela percebeu. Não era trabalho. Não era notícia. Era alguém. E, no fundo, ela já sabia. Só não queria admitir. Ricardo sempre foi um homem controlado. Discreto. Cuidadoso com a imagem. Mas, nos últimos meses, pequenas coisas começaram a mudar. Chegava mais tarde. Passava mais tempo no celular. Começou a se arrumar mais. Perfume novo, roupas diferentes. Coisas pequenas. Mas que, quando juntadas, formavam uma verdade que ninguém quer encarar. Ela viu. Ela sentiu. Mas escolheu o silêncio. Porque, depois de tantos anos, você aprende a ignorar sinais que podem destruir tudo. Ela puxou a cadeira devagar e sentou. Não porque queria, mas porque as pernas já não sustentavam o peso daquele momento. Tem outra pessoa? A pergunta saiu baixa. Quase um sussurro. Por um segundo. Ele parou. Foi rápido, mas suficiente. Ele não respondeu de imediato. E, às vezes, o silêncio responde mais do que qualquer palavra. Isso não importa. Não importa. Ela engoliu seco. 32 anos. Reduzidos a algo que não importa. Ela olhou ao redor. Aquela casa. Não era só uma casa. Era uma vida inteira construída em detalhes. A cortina da sala, escolhida por ela. O sofá, pago em parcelas, lá atrás, quando o dinheiro era contado. A cristaleira, presente de casamento, ainda intacta. Tudo ali tinha história. Tudo ali tinha ela. Mas, naquele momento, parecia que nada mais pertencia a ela. Eu vou sair de casa. Ele disse, finalmente. Mas não parecia uma decisão. Parecia um comunicado. Frio. Objetivo. Como quem resolve uma questão pendente. Já aluguei um lugar. Já. Ou seja, ele não decidiu aquilo naquela manhã. Ele planejou. Pensou. Organizou. Executou. Enquanto ela ainda acreditava que estavam apenas distantes. Quem é ela? Agora a voz saiu um pouco mais firme. Não era curiosidade. Era necessidade. Ele suspirou, incomodado. Como se aquela pergunta fosse um detalhe desnecessário. Alguém que me faz sentir vivo. Aquilo atingiu mais fundo do que qualquer traição. Porque não era só sobre outra mulher. Era sobre o que ela tinha deixado de ser. Invisível. Substituível. Descartável. Ela não chorou. Não ali. Os olhos ficaram secos, mas o peito parecia apertado por dentro, como se algo estivesse tentando sair e não conseguisse. Ela levantou devagar. Cada movimento parecia mais pesado do que o normal. E foi até o quarto. O quarto deles. Ou, pelo menos, era assim que ela ainda chamava. Abriu o guarda-roupa. O cheiro conhecido das roupas trouxe uma onda de lembranças. Domingos tranquilos. Conversas à noite. Planos que pareciam eternos. Ela passou a mão pelas camisas dele. Todas organizadas. Passadas. Alinhadas por cor. Ela sempre cuidou disso. Sempre cuidou de tudo. E, naquele instante, percebeu algo simples, mas devastador. Ela tinha construído uma vida inteira em volta de alguém que já não estava ali. Pegou uma mala. Velha. Guardada no fundo. Aquela que só usavam em viagens raras. Começou a colocar algumas roupas. Sem pressa. Sem pensar muito. Porque pensar doía. Cada peça dobrada parecia carregar uma memória. Um pedaço da história. Um pedaço dela mesma. Ela parou por um instante. Com uma blusa nas mãos. Era antiga. Simples.
Mas ele gostava dela com aquela blusa. Ela quase sorriu. Mas o sorriso morreu antes de nascer. Colocou na mala. Continuou. Na sala, ele já não estava mais. O som da porta fechando foi seco. Sem despedida. Sem olhar para trás. Só foi. Como se sair daquela vida fosse fácil. Como se nada ali tivesse peso. Ela voltou para a cozinha. A xícara dele ainda estava lá. O café, agora frio. Ela ficou olhando por alguns segundos. Depois, simplesmente jogou na pia. Não por raiva, mas porque não fazia mais sentido. Ela pegou a mala. Caminhou até a porta. Parou. Olhou a casa uma última vez. E, pela primeira vez, sentiu medo. Não da solidão, mas do vazio. Do e agora. Porque, depois de uma vida inteira dedicada a alguém, você esquece como viver por conta própria. Ela saiu. Sem saber para onde ir. Sem plano. Sem destino. Ligou para o filho. Chamou. Chamou. Nada. Ligou para a filha. Caixa postal. Talvez estivessem ocupados. Ou talvez já soubessem. E já tivessem escolhido um lado. E não foi o dela. O sol estava alto. O mundo, normal. Pessoas andando. Carros passando. Risos ao longe. E ela ali, com uma mala na mão. E uma vida inteira desmontada. Caminhou por algumas ruas. Sem rumo. Até parar em frente a uma pequena pensão. Fachada simples. Placa antiga. Nada acolhedor. Mas era o que tinha. Pagou alguns dias adiantado. Subiu com a mala. O quarto era pequeno. Uma cama. Um armário velho. Uma janela estreita. Sem história. Sem memória. Sem vida. Ela sentou na beira da cama. E ficou. Em silêncio. O barulho distante da rua entrando pela janela. O tempo passando. Sem pressa. Foi ali. Sozinha. Sem ninguém. Que a primeira lágrima caiu. Uma só. Silenciosa. E junto com ela, veio uma pergunta que não saía da cabeça. Como alguém pode ser descartado, depois de uma vida inteira? Mas o que ela ainda não sabia, era que aquela história não era sobre o fim dela. Era sobre o fim da versão dela, que aceitava tudo em silêncio. E, em algum lugar, bem longe dali, Ricardo ainda não fazia ideia do erro que tinha acabado de cometer. Os primeiros dias foram os mais estranhos. Não os mais dolorosos. Os mais vazios. Dor ainda pressupõe alguma coisa viva ali dentro. Mas o que ela sentia era um silêncio pesado, constante, como se alguém tivesse desligado tudo por dentro. Ela acordou cedo no dia seguinte. O hábito não tinha ido embora. Durante mais de 30 anos, o corpo dela aprendeu a funcionar antes do sol nascer. Preparar café. Arrumar a casa. Organizar o dia. Mas agora, não havia casa para arrumar. Nem café para servir. Mesmo assim, ela levantou. Ficou alguns segundos sentada na beira da cama estreita da pensão, olhando para o nada. O quarto ainda era estranho. As paredes tinham um tom amarelado, antigo, como se guardassem histórias de outras pessoas que também já passaram por ali, quebradas, cansadas, esquecidas. Ela levantou devagar. Foi até o pequeno banheiro, lavou o rosto. Olhou o próprio reflexo. Por um instante, não se reconheceu. Não porque tivesse mudado fisicamente, mas porque havia algo diferente no olhar. Um cansaço mais profundo. Um vazio, mais antigo do que aquele momento. Ela respirou fundo. E fez o que sempre fez a vida inteira. Continuou. Desceu até a recepção. A dona da pensão era uma mulher simples, já de idade, olhar firme, mas sem dureza. Observou ela por alguns segundos, como quem reconhece uma história sem precisar ouvir. Ficou só por alguns dias ou vai precisar de mais tempo? A pergunta foi direta. Sem julgamento. Sem curiosidade exagerada. Ela hesitou. Porque não sabia responder. Ainda não sei. A mulher assentiu, como se aquela resposta fosse comum. Quase ninguém sabe quando chega aqui. Aquilo ficou na cabeça dela. Quase ninguém sabe. Ela saiu. Precisava andar. Precisava ocupar o tempo, antes que o tempo ocupasse ela. As ruas estavam movimentadas. Pessoas indo trabalhar. Conversas rápidas.
Vida acontecendo. Ela caminhava devagar, observando tudo com um olhar diferente. Como se estivesse vendo o mundo pela primeira vez, ou pela última. Parou em frente a uma padaria. O cheiro de pão quente escapava pela porta. Por um instante, aquilo trouxe uma lembrança. Domingos de manhã. Os filhos pequenos. Ricardo lendo o jornal. Ela preparando tudo, como sempre. A memória veio. E foi embora rápido. Ela entrou. Comprou um café simples. Sentou sozinha. Pela primeira vez, em décadas, tomou café sozinha em silêncio. E percebeu algo estranho. Ninguém estava esperando nada dela. Ninguém precisava dela ali. Ninguém notaria se ela fosse embora, ou ficasse. E isso doeu mais do que deveria. Os dias começaram a se repetir. Manhãs silenciosas. Caminhadas sem destino. Pequenas refeições solitárias. E nenhum telefonema. Nenhuma mensagem. Nem de Ricardo. Nem dos filhos. No terceiro dia, ela tentou de novo. Ligou. Chamou. Chamou. Nada. Dessa vez, ela não insistiu. Guardou o telefone. E, pela primeira vez, parou de esperar. Mas parar de esperar não significa parar de sentir. À noite, o silêncio da pensão parecia mais pesado. Os passos no corredor. Portas abrindo e fechando. Televisões ligadas em outros quartos. E ela, ali dentro, com pensamentos que não desligavam. Foi numa dessas noites que ela ouviu uma tosse forte no quarto ao lado. Insistente. Fraca, mas contínua. Ela ficou alguns minutos ouvindo. Tentou ignorar, mas não conseguiu. Levantou. Abriu a porta. Bateu levemente. Sem resposta. Bateu de novo. Dessa vez, uma voz fraca respondeu. Pode entrar. Ela abriu devagar. Um senhor idoso estava sentado na cama, visivelmente cansado. Sozinho. Assim como ela. Desculpa. Ouvi o senhor tossindo. Ele tentou sorrir. Velhice chega, mas não pede licença. Ela entrou. Pegou um copo de água. Ajudou ele a se ajeitar. Coisa simples, mas feita com cuidado. Com presença. Com aquilo que ela sempre teve, e que ninguém mais parecia notar. Nos dias seguintes, ela começou a ajudar. Primeiro com pequenas coisas. Depois, ficando mais tempo. Conversando. Ouvindo histórias. Ele também tinha sido abandonado. Filhos distantes. Família ausente. Histórias diferentes, mas com o mesmo final. Solidão. A dona da pensão percebeu. Observava de longe. Até que, um dia, chamou ela. Você já trabalhou cuidando de alguém? Ela hesitou. Nunca, oficialmente. Mas sabe cuidar. Não foi uma pergunta. Foi uma afirmação. E era verdade. Ela sempre soube. Só que, ninguém nunca chamou isso de trabalho. Chamavam de obrigação. De papel de esposa. De coisa normal. Mas, pela primeira vez, alguém viu valor naquilo. Tem uma senhora precisando de ajuda. Nada complicado. Mas precisa de alguém de confiança. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Não era o plano. Mas, ela nem tinha um plano. Eu posso tentar. E, naquele momento, sem perceber, ela deu o primeiro passo. Para uma vida que não dependia mais de ninguém. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Ricardo brindava. Taça de vinho na mão. Risos ao redor. Música suave. A nova vida parecia perfeita. Mas só parecia. Porque, por trás dos sorrisos, havia algo começando a rachar. Pequeno. Quase invisível. Mas inevitável. E ele ainda não via. Assim como também não via que a mulher que ele descartou estava começando, aos poucos, a se reconstruir. Sem ele. No começo, parecia que ele tinha feito a escolha certa. Apartamento novo. Vista bonita. Silêncio controlado. Nada fora do lugar. Tudo moderno. Impecável. E vazio. Mas isso, ele só perceberia depois. Nos primeiros dias, Ricardo estava leve. Sem rotina fixa. Sem cobranças. Sem aquela sensação constante de estar preso a uma vida previsível.
Ele dizia para si mesmo que aquilo era liberdade, que finalmente estava vivendo. E, ao lado dele, estava Clara. Jovem, elegante, sempre bem arrumada. Ela sabia exatamente como se portar, o que falar, como olhar. Era o tipo de presença que chamava atenção. E Ricardo gostava disso. Gostava de entrar em lugares com ela ao lado. Gostava dos olhares, dos comentários baixos, da sensação de status. Era como se, de alguma forma, ele tivesse voltado no tempo. Mas o tempo não volta. Ele só cobra. Os primeiros sinais vieram de forma sutil. Clara não gostava de coisas simples. Não queria jantar em casa. Não queria rotina. Não queria silêncio. Tudo precisava ser fora. Novo. Diferente. A gente precisa aproveitar a vida, Ricardo. Ela dizia isso sorrindo. E ele concordava. No começo. Jantares caros. Viagens rápidas. Presentes frequentes. Nada parecia exagero. Porque ele podia pagar. Ou pelo menos, achava que podia. Os cartões começaram a pesar. Mas não era só isso. Clara não fazia esforço. Não perguntava como foi o dia dele. Não se interessava pelos problemas. Não estava ali quando o assunto ficava sério. Quando Ricardo falava de negócios, ela mudava de assunto. Quando ele demonstrava preocupação, ela respondia com impaciência. Você pensa demais. Era sempre isso. E, aos poucos, ele começou a perceber algo desconfortável. Ele não podia ser ele mesmo ali. Precisava estar sempre leve, sempre bem, sempre disponível. Porque qualquer coisa fora disso incomodava ela. Uma noite, isso ficou claro. Ricardo chegou mais tarde do que o normal. O rosto tenso, o telefone na mão, com várias ligações perdidas. Um contrato importante. Tinha dado errado. Grande. Inesperado. Um prejuízo que ele não estava acostumado a lidar. Ele entrou no apartamento esperando. Apoio. Silêncio. Talvez uma conversa. Mas encontrou música alta. Clara estava na sala, se arrumando. Vestido novo. Perfume forte. Você demorou. Ela disse isso sem olhar muito para ele. A gente vai sair. Ele ficou parado por um segundo. Hoje não. Eu tive um problema. Ela suspirou. Não de preocupação. De irritação. Ricardo, você vive de problema. Aquilo bateu errado. Ele tentou explicar. Falou do contrato. Do impacto. Da importância. Mas ela já estava mexendo no celular. Desinteressada. Depois você resolve isso. Depois. Como se fosse simples. Como se aquilo não tivesse peso. Ele ficou em silêncio. E, pela primeira vez desde que saiu de casa, sentiu falta de algo que não sabia nomear. Ou talvez soubesse. Mas não queria admitir. Nos dias seguintes, as coisas começaram a acumular. Outro negócio travado. Um cliente antigo cancelando o contrato. Despesas subindo mais do que o esperado. Nada catastrófico, mas constante. Desgastante. E Clara continuava igual. Distante. Exigente. Sempre querendo mais. Sem oferecer nada em troca. As discussões começaram pequenas. Detalhes. Tom de voz. Planos cancelados. Gastos. Mas foram crescendo. Você mudou. Ela disse uma noite. Ele riu, sem humor. Eu mudei. Antes você era mais leve. Leve. A palavra ficou no ar. Ele lembrou de alguém que também já tinha usado esse tipo de cuidado. De forma diferente. Mais silenciosa. Mais presente. Mas ele afastou o pensamento. Rápido. Como se fosse errado pensar nisso. Como se olhar para trás fosse fraqueza. Enquanto isso, os filhos começaram a se afastar. Primeiro, respostas curtas. Depois, ausência. O filho mais velho foi direto. A gente não concorda com o que você fez. Ricardo tentou argumentar. Falar de felicidade. De escolhas. Mas não convenceu. Nem eles. Nem a si mesmo. As visitas pararam. As ligações diminuíram. E, pela primeira vez em muito tempo, Ricardo começou a sentir algo que não estava nos planos. Solidão. Mesmo acompanhado.
Porque estar com alguém não significa não estar sozinho. Numa noite silenciosa, Clara saiu. Disse que ia encontrar amigas. Normal. Ele ficou sentado no sofá. A televisão ligada, sem som. O apartamento impecável. Tudo no lugar. Tudo bonito. Mas sem vida. Sem história. Sem verdade. Ele olhou ao redor. E uma imagem apareceu na cabeça, sem pedir permissão. Uma cozinha simples. Uma mesa posta. Café quente. Alguém esperando. Ele fechou os olhos. Respirou fundo. Tentou afastar. Mas, dessa vez, não conseguiu. Porque, pela primeira vez, Ricardo começou a perceber que talvez ele não tivesse deixado apenas uma mulher para trás. Ele tinha deixado a única pessoa que realmente estava ao lado dele. E agora, já podia ser tarde demais. O primeiro dia de trabalho não teve cerimônia. Não teve apresentação bonita. Nem expectativa alta. Era só uma casa antiga, silenciosa, com cheiro de remédio e tempo. Ela chegou cedo, como sempre fez a vida inteira. Pontualidade não era esforço para ela. Era parte de quem ela era. A porta foi aberta por uma mulher mais jovem, talvez filha da senhora. Rosto cansado. Olhar apressado. Ainda bem que você veio. Não foi exatamente um bom dia. Foi mais alívio. A casa era grande, mas sem vida. Móveis caros. Decoração elegante. Tudo no lugar. Mas com aquela sensação estranha de abandono, mesmo estando habitada. Ela foi conduzida até o quarto. A senhora estava deitada. Muito magra. Frágil. Mas com os olhos atentos. Observadores. Diferente do corpo. O olhar ainda estava vivo. Essa é a nova cuidadora. A palavra ficou no ar. Cuidadora. Ela nunca tinha sido chamada assim. Mas, no fundo, sempre foi. A senhora a olhou por alguns segundos. Silêncio. Depois, falou baixo. Você tem mãos de quem cuida de verdade. Aquilo pegou ela desprevenida. Não foi elogio comum. Foi reconhecimento. Algo raro. Ela se aproximou. Com calma. Sem pressa. Sem invadir. Ajustou o travesseiro. Arrumou o lençol. Perguntou se estava confortável. Coisas simples, mas feitas com atenção. Com presença. Com aquilo que ninguém ensinou, mas que ela sempre teve. Nos primeiros dias, ela falou pouco. Observou mais. Aprendeu a rotina. Os horários. As necessidades. A senhora não era fácil. Tinha dias de silêncio. Dias de irritação. Dias de lembranças confusas. Mas ela não se incomodava. Porque, no fundo, ela entendia. Entendia o que é depender. O que é ser deixada de lado. O que é sentir que já não faz diferença. E isso mudava tudo. Ela não tratava aquilo como trabalho. Tratava como gente. E isso começou a aparecer. A senhora passou a esperar por ela. Perguntar se já tinha chegado. Reclamar quando atrasava alguns minutos. Pequenas coisas, mas cheias de significado. Num fim de tarde, enquanto ajeitava o quarto, a senhora perguntou: Você tem família? A pergunta veio direta. Ela parou por um segundo. Pensou na resposta. Tenho. Mas não terminou a frase. Porque ter, naquele momento, era algo difícil de explicar. A senhora percebeu. Eles vêm te ver. Silêncio. Ela balançou a cabeça, levemente. Não. A senhora desviou o olhar. Engraçado. A gente passa a vida inteira dando tudo. E, no final, sobra pouco. Aquilo não era só sobre ela. Era sobre as duas. E talvez, sobre muita gente. A partir daquele dia, algo mudou. A conversa começou a aparecer. Devagar. Histórias antigas. Lembranças. Arrependimentos. A senhora tinha tido uma vida cheia. Dinheiro. Negócios. Viagens. Mas também, perdas. Filhos distantes. Relações quebradas. Escolhas que não podiam mais ser desfeitas. Dinheiro resolve muita coisa, ela disse um dia. Mas não resolve o que realmente importa. Ela ouviu em silêncio. Guardou aquilo. Porque fazia sentido. Mais do que nunca.
Com o tempo, a casa começou a mudar. Não fisicamente, mas no clima. Mais leve, mais viva. A presença dela fazia diferença. A filha da senhora começou a notar. Um dia, chamou ela de lado. Minha mãe não dormia bem há meses. Agora, dorme. Ela não soube o que responder. Não era algo que ela fazia conscientemente. Era natural. Você fez curso? Não. Então como? Ela pensou um pouco. Eu só fico. E, às vezes, ficar é o que mais falta. Os dias passaram. E, pela primeira vez desde que saiu de casa, ela começou a sentir algo diferente. Não era felicidade. Ainda não. Mas também não era vazio. Era sentido. Pequeno. Discreto. Mas real. Ela começou a voltar para a pensão menos cansada. Dormia melhor. Acordava com menos peso. E, sem perceber, foi deixando de olhar para trás o tempo todo. Enquanto isso, em outra parte da cidade, Ricardo estava sentado em um escritório silencioso. Sem reuniões. Sem ligações. Os números na tela não mentiam. Algo estava errado. E piorando. Ele passou a mão no rosto. Cansado. Aquele tipo de cansaço que não é físico. É interno. E, pela primeira vez, o luxo ao redor não trazia conforto. Porque quando a estrutura começa a rachar, não importa o quão bonita ela pareça por fora, ela vai cair. E, dessa vez, não havia ninguém ali para segurar. Mas o que ele ainda não sabia é que, enquanto tudo desmoronava ao redor dele, a mulher que ele deixou para trás estava sendo reconstruída por dentro. E isso valia mais do que qualquer dinheiro que ele já teve. A queda não veio de uma vez. Veio em silêncio, em pequenas perdas que, isoladas, pareciam controláveis, mas juntas, formavam algo impossível de ignorar. Ricardo sempre foi um homem de números. Controle, planejamento, antecipação. Ele não errava fácil. Mas, dessa vez, não era só erro. Era acúmulo. Contratos que não se renovaram. Clientes antigos que simplesmente desapareceram. Parcerias que não avançaram. E, quando ele tentou reagir, já estava atrasado. O mercado não espera. As pessoas não esperam. E a vida, muito menos. Os relatórios começaram a mostrar algo que ele nunca tinha visto antes. Queda constante. Sem recuperação. Ele ficou horas olhando para a tela, tentando encontrar um ponto de virada. Não encontrou. Ligou para antigos contatos. Alguns não atenderam. Outros foram educados, mas distantes. Agora não é um bom momento. Vamos ver mais para frente. A gente se fala. Frases vazias. Respostas que, na prática, significavam não. Ricardo desligava o telefone sempre com a mesma sensação. Ele já não era mais prioridade. E isso era novo para ele. Muito novo. Em casa, as coisas também começaram a mudar. Clara já não escondia a impaciência. Os jantares diminuíram. As saídas ficaram mais raras. Mas não por escolha dele. Por escolha dela. Você anda muito tenso. Ela dizia isso como uma crítica, não como preocupação. Você precisa voltar a ser como antes. Ele tentava. Sorria quando não queria. Saía quando estava cansado. Gastava quando não devia. Mas não sustentava. Porque não era mais realidade. Uma noite, a discussão veio. Sem preparação. Sem aviso. Você não é mais o mesmo. Ela disse isso encostada na bancada, braços cruzados. E você é? Ele respondeu, seco. Ela riu. Um riso curto, frio. Eu sempre fui assim. Aquilo doeu. Porque era verdade. Ela nunca escondeu quem era. Quem mudou, foi ele. Ou melhor, quem caiu, foi ele. Eu não vou ficar presa numa vida parada, Ricardo. A frase foi direta. Sem rodeio. Sem cuidado. Então não fica. Ele respondeu antes de pensar. Silêncio. Pesado. Definitivo. Ela pegou a bolsa. Sem drama. Sem choro. Você sabe onde me encontrar, quando voltar a ser quem era. E saiu.
A porta fechou. Dessa vez, mais alta. E, ao contrário da primeira vez, não teve sensação de alívio. Só, vazio. Ricardo ficou parado por alguns segundos. Depois, sentou. O apartamento estava exatamente como sempre. Bonito. Organizado. Impecável. E completamente sem vida. Ele passou a mão no rosto. Respirou fundo. E, pela primeira vez, não tentou se distrair. Não ligou a TV. Não pegou o celular. Só ficou ali, sentindo. E foi nesse silêncio que as memórias começaram a voltar. Sem controle. Sem ordem. Uma cozinha simples. Uma mesa arrumada. Café quente. Alguém esperando. Sempre esperando. Sem reclamar. Sem exigir. Sem ir embora. Ele fechou os olhos. E, dessa vez, não afastou. Deixou vir. Porque já não dava mais para fingir que aquilo não existia. No dia seguinte, ele acordou mais cedo do que o normal. Sem motivo. Sem compromisso. Só acordou. Ficou sentado na cama por alguns minutos. Pensando. Ou tentando. Porque, quando a gente chega nesse ponto, pensar não resolve. Só mostra o tamanho do erro. Ele levantou. Caminhou pelo apartamento. Olhou cada detalhe. Tudo caro. Tudo bonito. E, ainda assim, nada tinha valor. Foi até a cozinha. Abriu o armário. Fechou. Sem saber exatamente o que estava procurando. Ou talvez soubesse. Mas não estava ali. Pegou o celular. Ficou olhando para a tela. O nome dela ainda estava salvo. Nunca apagou. O dedo passou por cima algumas vezes. Parou. Voltou. Hesitou. Por que ligar? Não era só fazer uma chamada. Era admitir. Admitir que errou. Admitir que perdeu. Admitir que talvez não tivesse mais volta. E isso era mais difícil do que qualquer prejuízo financeiro. Ele colocou o celular na mesa. Levantou. Andou. Sentou de novo. Pegou o telefone outra vez. Dessa vez, não pensou tanto. Ligou. Chamou. 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 Ninguém atendeu. Ele desligou. Ficou olhando para a tela por alguns segundos. Um aperto no peito. Diferente. Não era raiva. Não era orgulho. Era medo. Medo de ter chegado tarde demais. Mas, mesmo assim, ele sabia que precisava tentar. Não por dinheiro. Não por solidão. Mas porque, pela primeira vez, ele estava entendendo algo que demorou décadas para perceber. Existem coisas que não voltam quando você quer. E existem pessoas que, quando vão, levam tudo o que realmente importava. Do outro lado da cidade, ela dobrava uma toalha com calma. A senhora dormia. A casa, em silêncio. Ela respirou fundo. Olhou pela janela. E, sem perceber, pela primeira vez em muito tempo, não pensou nele. Mas isso estava prestes a mudar. Ele demorou alguns dias, mas tentou de novo. Dessa vez, não ligou. Foi pessoalmente. Não sabia exatamente onde ela estava. Precisou perguntar. Insistir. Voltar em lugares. Coisas que ele nunca fez por ninguém. Mas fez. Porque, agora, não era sobre conforto. Era sobre necessidade. Quando finalmente encontrou o endereço, parou em frente ao portão por alguns segundos. A casa era simples. Nada luxuoso. Nada chamativo. Mas tinha algo diferente. Cuidada. Viva. Ele tocou a campainha. O som ecoou leve. Passos do outro lado. A porta abriu. E, por um instante, ele não reconheceu. Era ela. Mas não era a mesma. O rosto mais tranquilo. O olhar firme. Postura segura. Não havia mais aquela espera silenciosa. Não havia mais dependência. Ela estava inteira. Ricardo. A voz saiu calma. Sem surpresa exagerada. Sem emoção descontrolada. Só reconhecimento. Ele tentou falar. Mas as palavras demoraram a sair. Porque tudo que ele ensaiou perdeu força naquele momento. Eu precisava te ver. Ela abriu mais a porta. Pode entrar. Sem pressa. Sem rejeição. Mas também sem acolhimento.
Ele entrou. Observou o ambiente. Tudo simples, mas bem cuidado. Detalhes que mostravam presença. Coisas feitas com atenção. Coisas que ele reconhecia. Mas agora, não eram para ele. Ele se sentou. Ela ficou de pé por alguns segundos. Depois sentou também. Silêncio. Pesado, mas necessário. Foi ele quem quebrou. Eu errei. Direto. Sem rodeio. Sem justificativa. Ela não respondeu. Só ouviu. Eu achei que precisava de outra vida. Achei que aquilo ia me fazer feliz. Ele abaixou o olhar. Mas eu perdi tudo. Ela respirou fundo. Você não perdeu tudo. Ele levantou o rosto. Confuso. Perdi sim. Ela balançou a cabeça. Devagar. Você perdeu o que escolheu perder. Silêncio. A frase ficou pesada. Precisa. Ele tentou se aproximar. A voz falhou um pouco. Eu quero consertar. Eu quero voltar. Agora. Ela respondeu. Calma. Sem raiva. Sem dureza. Mas firme. Voltar para onde? Ele travou. Porque não tinha resposta. Voltar. Para quê? Para quem? Ela continuou. Aquela mulher que você deixou não existe mais. Aquilo doeu. Mais do que qualquer acusação. Porque ele percebeu que era verdade. Ela não estava falando com mágoa. Estava falando com clareza. Eu te perdoo, Ricardo. Ele fechou os olhos por um instante. Como se aquilo fosse um alívio. Mas ela continuou. Mas eu não volto. E ali. Acabou. Sem grito. Sem drama. Sem cena. Só decisão. Ele ficou em silêncio. Sem argumento. Sem defesa. Porque, pela primeira vez, não havia o que dizer. Ela levantou. Caminhou até a porta. Abriu. Esperou. Não expulsou. Mas também não pediu para ficar. Ele levantou devagar. Caminhou até a saída. Parou por um segundo. Olhou para ela. Talvez esperando qualquer sinal. Não veio. Porque, dessa vez, ela não estava mais esperando nada dele. Ele saiu. A porta se fechou. Suave. Definitiva. Do lado de fora, o mundo continuava. Como sempre. Mas, para ele, algo tinha terminado de verdade. E não tinha volta. Dentro da casa, ela ficou parada por alguns segundos. Respirou fundo. Não chorou. Porque aquela dor já não morava mais ali. Ela caminhou até a janela. O sol entrando leve. A casa em silêncio. Mas um silêncio diferente. Não era vazio. Era paz. E, pela primeira vez em muitos anos, ela não estava esperando alguém voltar. Porque, finalmente, ela tinha voltado para si mesma. Se quiser acompanhar mais histórias emocionantes como essa, curta e se inscreva no canal.